Salve, salve licitante! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui da Escola de Licitantes. E você que está curioso sobre o vídeo de hoje, é um vídeo muito interessante. Nós vamos entender aqui o que é dispensa e inexigibilidade de licitação, o que são as compras diretas, que são uma dúvida comum que todo licitante tem. Então, não perca tempo, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, que o tema de hoje está mega interessante. E assiste o vídeo até o final, hein? Que no final desse vídeo eu tenho uma notícia fantástica para você que quer aprender mais sobre dispensa e inexigibilidade de licitação. Bora pro vídeo? Mas, Otacílio, no final das contas, o que é a contratação direta? Para a gente entender o que é contratação direta, primeiro nós temos que entender o que é licitação, não é? E você que acompanha o canal, você já sabe o que é licitação, porque nós temos um vídeo completo aqui no canal falando sobre o que é licitação. Tá aqui no card, você pode clicar aqui e ver esse vídeo. Se você não sabe o que é licitação, primeiro assiste esse vídeo que tá aqui no card, para depois você entender o que é contratação direta, porque eu já te adianto que a contratação direta, ela é um procedimento de exceção, enquanto as licitações é o procedimento regra no Brasil. E eu te convido a ler comigo aqui o artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição Federal de 1988. Veja comigo. Em resumo, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante licitação pública. Observa comigo aqui, se o texto constitucional explica que todas as aquisições, compras, serviços e obras serão contratados mediante licitação, obviamente as licitações públicas, que são reguladas pela Lei 14.133 de 2021, é o procedimento padrão, é a regra geral aplicada no Brasil todas as vezes que a administração pública necessitar comprar algum produto ou contratar algum serviço, ou fazer alguma obra ou manutenção, algum procedimento de engenharia, ela tem que observar exatamente o que está escrito na Lei 14.133, que são as licitações. No entanto, como toda regra, ela tem a sua exceção. As contratações diretas, as chamadas contratações diretas, elas são um procedimento de exceção à regra geral. E dentro das contratações diretas, você vai conhecer a dispensa e a inexigibilidade de licitação. E aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito, mas muito importante que você precisa tomar cuidado. Não é porque o procedimento comum padrão de licitação, em alguns casos, na contratação direta ele não é obrigatório, não significa que você não terá um processo administrativo que você precisa seguir. E esse processo, os documentos mínimos dispensáveis para que a tua dispensa ou inexigibilidade de licitação, a tua contratação direta, esteja dentro da determinação legal, é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, meu querido amigo e minha querida amiga licitante, dentro do mundo das licitações, nós temos a exceção, que são as contratações diretas. E o primeiro item que eu gostaria de estudar com você, dentro das contratações diretas, é a inexigibilidade de licitação. E a primeira pergunta que surge é: Otacílio, o que é inexigibilidade de licitação? Gente, a inexigibilidade de licitação, ela é caracterizada todas as vezes que a administração vislumbrar uma hipótese de inviabilidade de competição. Então coloca isso na tua cabeça. Todas as vezes que eu falo de inexigibilidade de licitação, eu estou falando de inviabilidade de competição. E aí nós vamos já entender quando que caracteriza a inviabilidade de competição. Mas o caso mais comum, o exemplo mais prático é quando eu tenho, por exemplo, só um fornecedor daquele produto ou serviço. Aí é uma hipótese de inexigibilidade porque não há competição. Essa é a primeira característica da inexigibilidade de licitação e a característica fundamental. E aí dentro do mundo da inexigibilidade, o rol que está lá na lei de licitação, ele é um rol exemplificativo. Por que o rol é exemplificativo? O que é rol? É as hipóteses que estão trazidas na lei. Aquelas hipóteses da lei, nós vamos já verificar o artigo, elas são meramente exemplificativas porque pode haver uma hipótese que não está prevista na lei, mas que se enquadra dentro do conceito de inviabilidade de competição. Nós vamos estudar isso na prática. Isso aqui é só a introdução para a gente ir pegando. A segunda hipótese de contratação direta é a dispensa de licitação. E a dispensa de licitação, ela tem outras nuances. Diferente da inexigibilidade, em que o rol ele é exemplificativo, as hipóteses em que a lei dispensa a licitação, ou seja, é possível fazer a licitação, mas a lei autoriza que não faça. Na hipótese que a lei autoriza que não faça a licitação, esse rol ele é taxativo, ou seja, aplicação concreta do princípio da legalidade administrativa. E aí alguns doutrinadores mais aprofundados ele vai chamar de princípio da estrita legalidade administrativa. Hipótese que o legislador ele não pode exercer o seu poder discricionário. Ele tem que fazer exatamente
o que está taxado na lei. E nós vamos já verificar o artigo aqui na prática da Lei 14.133 de 2021. Mas antes, não esqueça, hein? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Acompanha comigo. Dentro da hipótese de dispensa de licitação, nós temos a hipótese de licitação dispensada e a licitação dispensável. Olha bem, a licitação dispensável é quando há uma autorização para que não seja feita a licitação. Ou seja, na hipótese de licitação dispensável, o administrador público ele vai exercer o seu poder discricionário. O poder discricionário, dentro do rol lá do direito administrativo, é aquela hipótese em que o administrador público ele pode exercer o chamado juízo de conveniência e oportunidade. Ou seja, mesmo balizado pelo princípio da legalidade administrativa, ainda assim, o legislador ele pode optar ou não por determinado procedimento. Por isso que a licitação é dispensável. Por exemplo, uma hipótese de dispensa de baixo valor, uma licitação, por exemplo, de até 10 mil reais, por exemplo, eu posso fazer licitação? Posso. Mas também é uma hipótese em que a lei dispensa o uso da licitação. Eu posso então optar por uma contratação direta por dispensa de licitação pelo baixo valor. Pegou comigo essa ideia? Então vamos continuar aqui. Dentro da hipótese de licitação dispensável, o administrador público ele tem ainda a possibilidade, ele tem a autorização de não licitar, porque ele pode exercer o poder discricionário e vai se aplicar a diversos casos da administração pública. A outra hipótese dentro da dispensa de licitação é a licitação dispensada. E olha aqui comigo quando que é uma licitação dispensada. Primeiro passo aqui para a licitação dispensada, o legislador ele determina que não se licite, ou seja, eu tenho aqui a aplicação concreta do princípio da legalidade administrativa. Ele é um ato administrativo vinculado, é uma hipótese que está vinculada diretamente à lei, só posso fazer o que a lei determina e se aplica em alguns casos, como por exemplo na alienação de bens. E aqui, diferente da inexigibilidade de licitação, o rol ele é taxativo, aplicação concreta do princípio da estrita legalidade administrativa. Então, só por resumão, nós observamos que as contratações diretas ela é uma hipótese de exceção à aplicação da regra geral, que é a lei de licitação. Dentro dessas contratações diretas, nós temos a hipótese de inexigibilidade de licitação, quando é inviável a competição, e a hipótese de dispensa de licitação. Dentro do mundo da dispensa de licitação, nós temos as licitações que são dispensáveis e a licitação dispensada. Beleza? Resumão. Continuemos a aula. Tem um conceito muito importante ainda que nós precisamos avaliar. Verifica aqui comigo. Na contratação direta, ela não é realizada a licitação. Porém, haverá um processo denominado de processo de contratação direta. Nesse processo, a administração ela tem que demonstrar necessariamente o caso de fato admite a contratação sem licitação, indicando no que couber os documentos listados lá no artigo 72 da Lei de Licitação, da Lei 14.133, e aí lá no artigo 23 da mesma lei, ele vai dizer para você, ele vai te ajudar quais são as hipóteses para você enquadrar lá na dispensa ou na inexigibilidade de licitação. E a partir de agora, meu amigo e minha amiga licitante, nós vamos verificar quais são os procedimentos necessários para que a tua dispensa de licitação ela seja efetivada dentro dos parâmetros legais, dentro das hipóteses previstas na Lei 14.133. Veja comigo. Primeiro passo, eu tenho que fazer o documento de formalização da demanda, tá? Documento de formalização da demanda. Quais são os documentos que formalizam uma demanda de compra para a administração pública? Veja aqui comigo. Nós temos vários, né? Nós temos primeiramente o estudo técnico preliminar, a análise de risco, o termo de referência, o projeto básico ou o projeto executivo. Ah, Otacílio, mas eu não conheço esses documentos, eu tô desesperado aqui, o que eu faço? Calma, se inscreve aqui no canal, dá o like nesse vídeo, que nós teremos vídeos aqui no canal falando especificamente sobre documentos de formalização da demanda e as características gerais para definição do teu objeto da licitação de acordo com a Lei 14.133 de 2021. Então o primeiro passo é definir lá o documento de formalização da demanda, que é obrigatório aqui, mesmo que seja uma hipótese de contratação direta, eu preciso ter um documento que formalize a demanda, que justifique qual é o objeto que precisa ser contratado, por que precisa ser contratado e algumas perguntas que estão previstas lá na Lei de Licitação que precisam ser respondidas. Segundo documento obrigatório para a tua dispensa de licitação está dentro dos parâmetros previstos na Lei 14.133, estimativa da despesa. Você tem que explicar lá da onde que vem a dotação orçamentária para fazer o pagamento da execução dessa determinada despesa. Qual é a despesa? A compra
que você está formalizando, a compra direta que você está formalizando, seja ela por dispensa ou por inexigibilidade de licitação, eu preciso ter uma dotação orçamentária, uma rubrica específica para o pagamento daquela despesa. Terceiro procedimento e documento importante, parecer jurídico. O parecer jurídico ele precisa compor o processo administrativo de compra direta, seja dispensa ou inexigibilidade, precisa do parecer jurídico, parecer técnico do profissional de advocacia, da procuradoria, daquele órgão, para que esteja a análise geral da lei de licitação, verificar o enquadramento para que não haja nenhum tipo de ilegalidade no teu procedimento. Segundo procedimento obrigatório e documento essencial para a tua dispensa, tem que ter a previsão dos recursos orçamentários para execução daquela despesa. Dotação orçamentária e previsão dos recursos é obrigatório, tá? Tem que ter lá no teu procedimento. Quarto item obrigatório para que a tua compra direta seja dentro dos parâmetros da Lei 14.133 de 2021. O fornecedor que foi selecionado para aquela compra pública, ele precisa juntar também os documentos de qualificação técnica e de habilitação. Os mesmos documentos padrão da licitação. Precisa comprovar as CNDs, precisa apresentar uma proposta que seja dentro dos parâmetros praticados no mercado. Precisa todo aquele rol de documento que a gente viu nesse vídeo aqui, ó, você pode assistir. Ele é obrigatório, ele é necessário para que o fornecedor comprove a habilitação técnica, jurídica, fiscal, social, trabalhista para a administração pública, estando apto para fornecer determinado produto ou serviço. Próximo item que é obrigatório, gente, razão da escolha do contratado. Tem que ter um despacho fundamentado explicando quais foram os motivos que levaram a administração a escolher determinado fornecedor. E aí, meu amigo, pode ser pelo preço, pode ser pela qualidade técnica e os inúmeros requisitos que estão previstos lá na legislação. Os últimos dois itens obrigatórios é a justificativa de preço, ou seja, você tem que fundamentar, mostrar que aquele preço daquela contratação está dentro dos parâmetros praticados no mercado, seja por cotação, pesquisa de preço ou qualquer outro meio viável e necessário para comprovar esse preço, e a autorização da autoridade competente, do ordenador de despesa daquele órgão. Seguindo esse passo a passo, prestando atenção nesses documentos necessários que precisam compor o teu processo administrativo, pode ter certeza que a tua dispensa ou inexigibilidade vai estar dentro do parâmetro previsto na nova lei de licitação. Meu querido e minha querida amiga licitante, eu espero que esse vídeo tenha clareado a tua mente sobre o procedimento de compra direta, seja por dispensa ou por inexigibilidade de licitação. E em breve nós vamos lançar um mini curso gratuito de dispensa e inexigibilidade, que vai estar lá no blog escoladelicitante.com. Fica atento ao site Escola de Licitante, que nós vamos lançar um curso gratuito, tá? De 5 aulas, falando só sobre dispensa e inexigibilidade, abordando todos os conceitos, abordando todas as hipóteses e te dando lá um checklist de aulas para que você possa ficar afiado nas contratações diretas. Eu te vejo aqui no próximo vídeo. E você que tem dúvidas de como vender para o governo, clica nesse vídeo aqui, que está aqui ao lado, que nós temos o vídeo completo te ensinando como vender para o governo. Eu te espero no próximo vídeo.